O que faz Fábio Carille com o Santos Futebol Clube é uma das coisas mais absurdas que eu já vi em toda a minha vida. A fuga do Carille nessa entrevista coletiva é uma das coisas mais vergonhosas e patéticas da história do Santos Futebol Clube. E é mais absurdo ainda uma direção condescendente a isso. O Santos venceu hoje por 1-0 o Operário, num jogo que a gente teria tudo para criticar, porque, putz, o que a gente vai elogiar de uma partida de mais 1-0 do Carille no Santos, esse jeito de jogar futebol sem absolutamente nenhuma ideia. Mas eu gostei do jogo do Santos hoje, comparado aos outros jogos na Vila Belmiro. Achei que o Santos competiu muito, todos os setores. Achei que o Juliano estava mais bem posicionado dentro do campo. Achei que o Pituca começou muito mal e ele melhorou ao longo do jogo. Achei que o Schmidt fez uma partida espetacular. Enfim, o Santos teve boas coisas no jogo, né? É um time que carece de ideias, mas que consegue chegar à liderança provisória da Série B e vai subir muito graças à qualidade dos seus jogadores. Se vocês não estão acompanhando essa Série B, saiba que é a pior Série B em nível técnico de todos os tempos, né? Todos os times em comparação ao Santos são muito fracos, inclusive o próprio Novo Horizontino, que pratica um futebol melhor e foi melhor que o Santos na última segunda-feira dentro da Vila Belmiro, porque é mais organizado, tem treinador, como disse Lucas Musetti, tem um cara que dá treino, né? Então, assim, o Santos vai subir, mesmo que fosse uma planta lá, se fosse o Marcelo Fernandes, o Presunto. Eu sei que muita gente detesta o Presunto. Gente, quando eu defendo o Presunto aqui, é apenas sendo pragmático. Lá ele está e o Santos pensa num técnico para 2025. Não quer contratar ninguém, precisa de um tampão. Ele conhece o time. Mas, por mim, o Presunto, o Galo, essa galera teria sido demitida no passado. Só para deixar isso claro aqui, porque muita gente confunde as coisas. Mas, enfim, o Carille, depois da partida, foi duramente xingado pelo estádio inteiro. Ei, Carille, vai tomar suco de caju, é o que dizia a torcida do Santos em alto e bom tom, constrangendo inclusive a reportagem do Sport TV, a transmissão. Sérgio Xavier, eu acho que não é bom a torcida do Santos fazer isso pensando no final do campeonato, eu acho que não fica um clima legal. Quem que é o Sérgio Xavier para dizer o que a torcida do Santos deve ou não deve fazer? Ele torce para o Santos? Não, não torce. É um cara que, inclusive, já falou que o Santos era um time médio. Vamos lembrar. Dizem que o Sérgio Xavier é um cara maravilhoso, tá? Todo mundo fala muito bem dele, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque eu vi de pessoas que eu gosto, pessoas competentíssimas, que ele é um cara foda. Inclusive, ele tem uma história no jornalismo como poucos. Mas como comentarista de jogo, isso é uma outra coisa, porque muito se acha que o comentarista numa transmissão é premiação ao que um jornalista fez na carreira. Se ele for um puta repórter, logo ele tem que ser premiado. Não é assim, cara. E, cara, o Sérgio Xavier é um comentador de jogador e de jogada. Ele dificilmente comenta o jogo. Quando ele vai comentar o jogo, ele vai mal. Essa jogada foi isso, o Santos fez isso, o Santos aquilo. Mas assim, você não vê substância de comentário do jogo. O jogo de futebol não é comentado. E não é só por ele, é pela maioria. Pela maioria. Mas me revoltei com esse comentário, confesso, no final, de a torcida do Santos. Você não é ninguém para dizer o que a torcida do Santos deve fazer ou não deve fazer. Desculpa, você tem direito a opinar, é a sua opinião, tá tudo bem, mas assim... você querer meter o bedelho aonde que não faz o menor sentido, não entender o sentimento de um torcedor que não aguenta mais. E aí você está vendo na única transmissão disponível, que era do Sport TV Premier, você se sente desrespeitado. Você fala, que planeta que esse cara vive? Que a gente não pode nem xingar pacificamente o técnico. Ninguém explodiu o carro do Carille, ninguém invadiu o campo para bater no Carille. O estádio também é um lugar de você dizer aquilo que você pensa, de você xingar, de você elogiar. E outra, a torcida apoiou o jogo inteiro. Quando acabou apito final, os xingos vieram. Então, assim, uma atitude absolutamente pacífica, aceitável e compreensível que Sérgio Xavier não pôde compreender, porque não é santista, não tem esse sentimento, e também não tem que ser, o cara não precisa ser santista para comentar. Mas assim, coloque-se no seu lugar.
com todo respeito. E Serginho, você deve ser um cara maravilhoso, nada contra você como pessoa, tá? Só tô fazendo aí uma crítica que eu acho dentro do tom e acima da linha da cintura, pelo amor de Deus. E aí a torcida xinga o Carille e a gente recebe a notícia de que o Carille foge da entrevista coletiva. Primeiro que é o seguinte, né? A gente estava louco para ouvir o Carille, independentemente dos xingamentos da torcida, porque o Carille mente sobre Miguelito na última coletiva. Eu trouxe esse vídeo aqui, assista. O Carille mentiu sobre o Miguelito. O Carille disse que conversou com o Miguelito e que o Miguelito havia dito para ele que preferia jogar do lado esquerdo. O staff do Miguelito desmentiu para jornalistas, saiu isso no Diário do Peixe, saiu no canal do Wagner Frederico, que tiveram contato com fontes do staff do Miguelito dizendo que essa conversa nunca aconteceu, que o Miguelito nunca pediu para jogar daquele lado. Isso depois do Carille ter dito que não sabia que o Miguelito jogava pela direita, mesmo que ele tenha jogado assim praticamente a base inteira pelo Santos e na seleção boliviana. Dessa vez, Carille tirou o Miguelito do jogo. Miguelito que poderia ter ido para o jogo, porque a viagem dele, diferentemente do Enzo, estava marcada só para amanhã, para ir para a seleção da Bolívia. Poderia ter ido para o jogo, mas ele preferiu o Pedrinho. Vocês viram o que o Pedrinho fez? Pedrinho pegou 2 vezes na bola, entrou aos 47 do segundo tempo, 45. Pegou 2 vezes na bola. Uma delas costurou para o meio, vindo da esquerda para o meio. 2 caras passando livre, ele dá um chute na bandeira de escanteio. Depois, ele pega a bola de novo no mano a mano e sai sozinho com a bola pela linha de fundo. O Pedrinho, que nada fez essa temporada inteira, é um jogador injustificável, está lá. E o La Quintana, teve uma bola que o La Quintana perde, que rola um contra-ataque do Operário, que o Santos poderia ter tomado o gol, uma bola que ele perdeu sozinho. Mas o Miguelito não está preparado para jogar nessas posições, que são as posições, né, do La Quintana e do Pedrinho. Né? O Pedrinho ainda joga pela esquerda, como entrou, mas o La Quintana é só ali naquele lado direito. É inacreditável, cara. É inacreditável. E aí não tem que xingar no final do jogo. Um técnico que mina a base do Santos durante todo o seu trabalho. O JP Sherman, só joga nesse time porque ele deu uma sorte danada de, naquele primeiro jogo da final, não ter lateral. Porque o Rainer foi expulso contra o Red Bull Bragantino e o senhor Aderlan estava machucado. O Rodrigo Ferreira ainda não tinha sido contratado. Porque se tivesse, o Rodrigo Ferreira tinha jogado aquele jogo. Aí o JP Sherman jogou muito aquele primeiro jogo da final. O que o senhor Carille fez para o segundo jogo? Colocou o Aderlan. Não confiou no menino. Depois, ao longo da posição, com a minutagem necessária, o JP Sherman ganhou a posição. Vocês se lembram do Jair, o quanto tempo a torcida pedia o Jair, quanto tempo demorou para ele colocar. Quando ele coloca, o Jair só coloca porque o Joaquim é vendido. O Joaquim é vendido. Na verdade, antes, o Joaquim se machuca, tem uma contusão, e aí ele coloca o Jair, porque senão não colocava. Tomou conta da posição, hoje foi um dos melhores jogadores em campo. Uma das vendas que o Santos vai fazer, se não na próxima janela, na do meio do ano, uma venda que, se não passar o Beraldo, vai ser o segundo zagueiro mais vendido na história do futebol, mais caro vendido na história do futebol brasileiro. Quanto que vale o Sherman hoje? O Sherman é um dos melhores laterais do futebol paulista hoje direito. No São Paulo é o Rafinha com 80 anos e o Igor Vinícius. No Corinthians é o Fagner com 90 anos e o Mateuzinho. O Palmeiras tem o Mike, que não joga, para mim é o melhor de todos, mas não joga, só se machuca, e o Marcos Rocha com 79 anos. O Sherman é o jogador mais promissor da lateral direita do futebol paulista, e talvez o melhor. Tecnicamente. E esses caras só jogam porque o cara ele não teve saída. Então não tem como esperar que ele vá colocar mais meninos em campo, porque ele não vai. Ele não vai. Todo mundo está na frente dos meninos. Essas porcarias de Pedrinho, William Bigode, de La Quintana, todo mundo, cara. Todo mundo. É inacreditável. É inacreditável. E aí, assim, a gente não ouve a resposta do Carille com relação à mentira dele
em relação ao Miguelito, que era uma pergunta absolutamente hoje que teria que ser feita, se bem que, olha, não dá para confiar também na galera que cobra ali, com todo respeito. Eu gosto de muita gente ali, mas acho as coletivas do Carille na Vila Belmiro, o nível das perguntas muito fraco. Nossa, Rodolfo, mas você é um ombudsman da imprensa, criticou o Serginho Xavier, critica a coletiva, vai lá e faz melhor. Não, sabe por que não? Porque não dá. Não dá. Eu fui interpelado judicialmente pelo presidente do clube, porque eu bato no presidente do Santos. Eu bato no presidente e respondi. Agora está na mão do juiz. E respondi. A maioria que está lá, você acha que não? A maioria comemorou quando Marcelo Teixeira ganhou, porque a maioria, se não trabalha no centro de custo, sonha em trabalhar no centro de custo do Marcelo Teixeira. É uma vergonha a cobertura do Santos, é uma vergonha a cobertura do Santos, com todo respeito a quem é sério, porque tem quem é sério. E se você é sério, não vista a carapuça. Então, mas assim, eu não tenho a menor vontade de descer a serra para fazer coletiva de Carille. Eu tenho mais o que fazer com essa diretoria. Agora, falar, eu falo. Você pode concordar, você pode discordar. Vou dar a minha opinião. Carille disse, pelo menos segundo saiu aqui no Diário do Peixe, a desculpa de Carille ao colocar um auxiliar foi para valorizar o trabalho dos auxiliares. E tem gente que engole esse discurso. Primeiro que assim, é um absurdo para o campeonato, desvaloriza o produto. É um absurdo que os campeonatos, tanto da Série B como da Série A, não tenham normas que punam os clubes que não coloquem os seus treinadores para dar coletivo. E que os treinadores, nos cujos contratos com os clubes, não têm cláusulas de que as coletivas são obrigação dele. O que o Carille fez hoje de fugir, se mandar da coletiva, é um desrespeito com o torcedor. Porque, ao menos, ele deve responder à torcida que o critica, que o xinga. Da maneira oficial. Ouvir as perguntas. A gente queria saber o que o Carille pensa com relação ao jogo, quais foram as ideias dele. A gente queria saber com relação à resposta do staff do Miguelito, que disse que essa conversa que o Carille alegou ter tido nunca existiu. A gente queria saber como o Carille se sente com relação a essas vaias. E, gente, com todo o respeito, o Santos já subiu praticamente. O que o Carille está fazendo lá? Aí você diz assim, não, mas é porque tem uma multa. Vamos lá. Vocês querem que eu explique para vocês o contrato do Carille? Eu explico. Eu explico o contrato do Carille. Eu já expliquei isso, acho que em outro vídeo, lá nos 4 grandes, mas eu sei que não é todo mundo que assistiu, então vamos lá. O Carille hoje ganha R$400 mil. Sua comissão ganha 100. Os 3 profissionais dividem aí 100 mil. Então, o custo da comissão técnica do Carille é de R$500 mil. Se o Santos demitir o Carille hoje, o Santos tem que pagar R$3 milhões para a comissão técnica inteira, porque são equivalente a 3 salários. Então, desses 400 mil, são 3 vezes 400 mil, 6 vezes 400 mil, que se eu não me engano dá, deixa eu ver aqui, eu sou péssimo de matemática, gente, mas vamos ver aqui, 400 vezes 6, dá 2 milhões e 400 por Carille e 600 mil de multa para a comissão técnica, tá? Então, se o Santos demitir o Carille hoje, tem que pagar 3 milhões. Tá, mas e se ele continuar, o que vai acontecer? Bom, gente, se o Carille subir, ele tem automaticamente o seu contrato renovado para 25. Automaticamente. Só que a multa cai. A multa vira 3 salários, só que de um salário maior, porque no salário dele de 2025, no gatilho do contrato, passa a ser R$500 mil e o custo da comissão técnica ao todo R$600 mil. Então, se a multa é só 3 salários em 2025 e não 6, mas sobre um salário de 600 mil de comissão e não de 500, é muito simples. Faça a conta aqui, 600 vezes 3, 1 milhão e 800 de multa. A multa cai praticamente pela metade. Porém, o Santos subindo, se subir de segundo a quarto, o Santos tem que pagar mais 1 milhão para o Carille de premiação. Isso dá 2 milhões e 800. E se o Santos for campeão e agora assumiu a liderança, esse bônus para o Carille é de 1 milhão e 500. Então, seria aqui 3 milhões e 300 mil.
Então o Santos vai ter que pagar 3 milhões para o Carille mais ou menos de qualquer jeito. Demitindo agora, 3 milhões, 6 salários. Demitindo lá na frente, porque vai ter que pagar, a não ser que o Santos esteja esperando a não ser que a tática seja outra. A não ser que o Santos esteja esperando classificar virtualmente, antes de ser matematicamente, porque senão o Carille pode até processar o Santos, virtualmente, e aí demite o Carille, paga apenas os 6 salários, mas também não faz sentido. Não faz sentido. Eu não sei por que o Santos não demitiu o Carille ainda, essa é a verdade. Essa é a verdade, porque a multa vai ser a mesma. Ah, estão falando que o Sampaoli está certo. Beleza. O Sampaoli ou qualquer outro treinador que esteja no lugar do Carille, o Santos vai ter que pagar porque o contrato dele renova automático para 25. E vai ter que pagar bônus de acesso, vai ter que pagar os 3 salários, se for no que vem. Então, gente, assim, e outra, vamos lá. Digamos que o Santos suba e queira trocar o treinador. Aí você vai ter que pagar os 6 salários, porque você ainda vai estar em 2024, e é legal você contratar um treinador. Gente, o Santos para de jogar em novembro. Dezembro o Santos não entra em campo. Então é bom que o Santos tenha um treinador já em dezembro para fazer a preparação junto à diretoria para o ano que vem. Quanto antes começar o ano, melhor ou não? Certo? Só que aí você não pode mandar o Carille embora em dezembro, porque você tem que pagar 6 salários, você tem que esperar chegar janeiro para pagar 3. Manda logo embora, porque senão você vai ter que correr o risco de pagar 6 salários dentro da premiação para o cara quando ele subir. E aí esse valor, que é de 3 milhões, mais, digamos que o Santos seja campeão, 1,5 milhão, vira 4,5 milhões. Sabe por que o Marcelo Teixeira não manda o Carille embora? Porque ele tem medo. Medo de não subir, medo desses jogadores se voltarem contra a diretoria porque eles apoiam o Carille. Entendeu? E aí fica se naturalizando esse tipo de coisa. O técnico cagando para a base, cagando para o futuro do clube, jogando esse futebol patético, não dando coletiva, ou quando dá, mente na coletiva. É tudo isso. E quando recebe uma proposta do Corinthians, aceita nos bastidores, e aí vem para a coletiva e fala que não é com ele, desrespeitando a camisa que ele está vestindo. O Santos aceita tudo. O que o Carille precisa fazer mais para que demitam esse cara? A gente vai ter que aguentar mais 9 jogos de Carille? Mesmo de repente daqui 4, 5 jogos o acesso vindo? É isso mesmo que essa diretoria quer? Sério isso? É sério isso? É inacreditável ver o senhor Carille mais uma vez fugindo, porque quando ele não fala a respeito da proposta do Corinthians, aquilo foi, diante da imprensa, uma fuga. Foi incapaz de falar a verdade naquele dia. Foi incapaz de dizer sobre o Miguelito que colocou ele na esquerda porque preferiu privilegiar o La Quintana, que é um jogador que vem emprestado até o final do ano e para o Santos comprar é 1,5 milhão de euros. Sabe quanto que é 1,5 milhão de euros hoje? Vamos fazer uma conta básica. Quanto que está o euro? Deixa eu ver aqui. Euro hoje. Quanto que está o euro? 6,07. 1,5 milhão. Sabe quanto que é para comprar o La Quintana? Para o Santos ter o La Quintana contrato definitivo com um salário ainda maior para 2025? 9 milhões e 110 mil reais. Esse é o preço de La Quintana. Você acha que o Santos vai pagar quase 10 milhões de reais nessa porcaria de jogador? Vocês acham isso? Vocês acham isso? Não vai, mas o Carille prefere dar minutos ao La Quintana, que vai embora, do que a uma promessa da base que faz gol em eliminatória, no profissional. E olha, gente falando assim, Rodolfo, calma lá com o Miguelito. Calma lá mesmo. Eu não acho que o Miguelito seja nenhum craque. Não é a questão aqui, não estou falando que o Miguelito é o novo Neymar, é o novo isso, novo aquilo. Ele pode não virar nada no futebol. Pode não ser nada, inclusive, na história do Santos. Mas hoje ele é um cara que tem, quando você olha para o campo e quando você olha para o que ele faz na base, na seleção da Bolívia, ele tem mais o que acrescentar ao futuro do Santos do que esses caras todos. O La Quintana vai embora no final do ano. O Pedrinho vai embora no final do ano. O William Bigode vai embora no final do ano. Vocês acham que o Sampaoli, se vier, vai trabalhar com o Patrick pesando 250 quilos? Sampaoli gosta de intensidade, comer las piernas.
Você acha que ele vai trabalhar com um cara que parece um hambúrguer? Não vai, irmão. Entendeu? Então, assim, é isso. É isso que se transformou esse Santos de Carille. Mesmo na vitória, mesmo numa condição, o Vila Nova tomou um empate no final, gol de um ex-santista, o Vitor Andrade. Ou seja, cada rodada vai ficando mais perto o acesso e a gente tá puto, infeliz, não aguenta mais. Não aguenta mais, faz vídeo como se tivesse tomado de 5. Porque o entorno é um nojo. O Santos virou um clube nojento em sua direção, supervisão de futebol, comissão técnica. É uma nojeira, dá nojo. Então, é assim, eu não consigo comemorar, ficar feliz, nada. É torcer para acabar logo esse ano, para eu não ter que citar nome mais de Carille aqui, para minha própria saúde mental. Um grande abraço, até o próximo vídeo.